confusão começa na fila do caixa. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desculpa, mas eu tive que falar. Um canal que fala sobre diversos temas, principalmente aqueles que nos fazem pensar sobre questões na nossa sociedade. E tem aqui diversos títulos e que um dia, se Deus quiser, eu vou organizar tudo nas playlists, não é verdade? Estamos aqui com esse caso, mais uma vez, né, um caso aqui de falha de bom senso, de compreensão, enfim, é um caso que, como eu não estava lá, eu estou vendo apenas um pedaço do que aconteceu, eu não conheço o dono do estabelecimento, segurança, o consumidor, eu não conheço nada do que está acontecendo ali, não conheço as pessoas, né? Então vai ser uma análise superficial por cima, mas eu quero tirar desse vídeo lições para que a gente possa crescer como pessoa e não sair criticando ou fazendo mídia por aí. A intenção é que a gente cresça com essas informações. Vamos acompanhar o vídeo. Cliente de camisa azul reclama do valor da conta. Eu não usei esse serviço, garçom. Eu que peguei na geladeira. O cliente pega o celular para chamar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem policial e alguém falasse para vocês que tem um cliente de camiseta azul e o cara aparecesse com essa camiseta, vocês iriam fazer a abordagem? Greyman Directive. Polícia, uma fila logo se forma. Enquanto resolve o 90 aí, libera o caixa aí, amigão. Enquanto resolve, libera o caixa aí. Então vamos lá. O cliente, aconteceu alguma coisa, ele não concordou, ele não quer pagar e logo pediu para acionar 190. Daí já vejo que não é um cliente, é um consumidor. Cliente não faz isso com o estabelecimento, tá? Ele é um consumidor. E ele se sentiu lesado e está procurando o direito dele. As pessoas que estão na fila estão bravas com ele porque sabe que vai demorar para ele resolver o problema dele. E ele não concordando com a situação, os outros clientes concordam. E aí você está dentro de um ambiente privado onde tem gente que concorda e gente que não concorda. E aí? A segurança da padaria de camisa cinza se exalta por dizer policial. Eu sou polícia, ele acabou demais. Eu tô chamando. Pode falar. A confusão aumenta. Outro cliente reclama. Aí já ficou aquela conversinha de não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. Mas poxa vida, amigo, a gente precisa ter um bom senso. E qual que é esse bom senso? Que você não vai resolver nada no grito, nem ameaçando chamar a polícia. E principalmente se os outros clientes, que é uma coisa que o brasileiro ele não entende, que nós somos divididos por classe. E eu como cliente, por mais que eu veja uma situação ali e tal, cara, se o cara é cliente ou consumidor e eu tô nessa mesma situação, eu tenho que pelo menos, sei lá, dar um apoio pro cara, porque amanhã sou eu que vou estar naquela condição. Em mercado isso acontece muito. Você luta pelos seus direitos e tem as pessoas que estão na mesma classe que você naquele momento, elas reclamam. E amanhã ou depois você passa, tá a pessoa lá fazendo barraco lá também, né? Eu levei um tempo para entender que as coisas não mudam dessa forma e que hoje nós vivemos num país muito distante da ditadura tão falada, tão comentada, prós e contras aqui nas mídias sociais. E as pessoas possuem hoje a liberdade de, se você não gostar de entrar num comércio, você pode procurar outro comércio. Você paga o que tem que ser pago e não volta nunca mais. Eu acho que essa é a pior coisa que alguém pode fazer. Pagar e não voltar mais. E eu não queria tomar essa pior decisão de todas. Eu não gostaria de tomar essa pior decisão de todas. E aí é o que eu não fazia, eu acabava discutindo porque eu queria que melhorasse, mas eu vejo que hoje a melhor coisa é deixar o comércio fechar, ou os incomodados que se mudem, né? Que esse é o caso, eu prefiro sair dali. O bom senso sempre vai ser maior do que a lei. O segurança volta com uma garrafa. Você acha que eu estou aqui à toa? É uma pergunta interessante, tipo, é pelos nossos direitos, de certa forma, né? Garrafa de vidro na mão. Vocês percebem que não tem ninguém que seja 100% lixo e nem 100% luxo.
começa a misturar um monte de assuntos aqui e mais pra frente eu vou mostrar o que me motivou a fazer esse vídeo. As mulheres que acompanham o cliente se desesperam e o segurança deixa a garrafa na prateleira. Ele se aproxima mais uma vez do cliente e grita: "Eu vou esperar depois chegar." Foi esse homem que não quer se identificar quem gravou as imagens. Ele estava na fila e também se sentiu desrespeitado pelo cliente da padaria. Enfim, virou uma... Cliente ou consumidor? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existe o cliente e o consumidor. O cliente vai lá, consome, conversa, bate papo, ele conta o ponto de vista dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, mas ele paga, ele não causa, ele não faz um inferno, ele não faz um problema, ele é bem-vindo. Esse é o cliente. Então, se você não se sente bem-vindo num lugar, muito provavelmente a pessoa não te vê como um cliente, tá bom? Então, o consumidor, ele entra lá, consome e vai embora, pode ser que volte, pode ser que não volte, e tanto faz. Exclusão generalizada, eu só fico constrangido porque assim, não precisava de violência. Nessa outra imagem dá pra ver quando o segurança... Eu não sei se precisava de violência, mas eu acho que a gente precisa entender que a função do segurança é cumprir as diretrizes daquele local privado. Então o segurança, ele não tá ali por esporte ou por prazer fazendo essas coisas. Ele tá ali porque ele tá cumprindo ordens. E o cara tá causando no estabelecimento. Porque tem outros clientes, inclusive, falando: olha, eu preciso ir embora logo, eu tenho mais o que fazer. Né? Cara, a padaria é cara. Se você não quer entrar num lugar desse e não quer pagar caro, não entre. Eu, quando eu vejo uma padaria dessa, eu nem entro. Porque eu não vou pagar 5, 7 reais a mais numa coxinha. A mais, hein? Numa coxinha. Não vale a pena. O mesmo cozinheiro que coça a busanfa aqui é o mesmo que coça lá no risca-faca e é a mesma coisa. Empurra o cliente, que está ao telefone. O gerente tenta apartar a briga. Ele questionou o valor que não ia pagar. Então eu falei para ele que ele consumiu, ele teria que pagar o que ele consumiu. Ele sugeriu chamar a polícia, porém... Ou seja, isso de acordo com ele, ele falou: olha, você tem que pelo menos pagar o que você consumiu. E o cara, pelo que ele tá me dizendo, o cara não quis pagar. Pô, meu, se você não concorda vocês vão entender mais pra frente o que tá acontecendo aqui. Se você não concorda com alguma coisa, você acha que o preço tá caro demais, sugestione o valor que você acha justo pagar e fala: olha, eu vou pagar esse valor, eu não quero confusão, eu não vou voltar mais, mas eu também não concordo em pagar esse valor. Eu não tô me recusando a pagar, eu não entrei aqui para dar calote, mas esse valor eu acho abusivo e eu não vou pagar. Mas eu quero pagar, mas não esse valor. Acho que conversando todo mundo se entende. De repente o proprietário, cara, ele faz pra você, mas também você nunca mais vai pisar lá. Entendeu? Então o senhor chama a polícia. Os gritos são de uma criança. O cliente estava na padaria com 2 mulheres e uma menina. Vale a pena ressaltar que existe uma diferença entre agressão e o uso da força para que a pessoa cumpra com a ordem que você está dando. Por que a ordem? Porque é um ambiente privado e tem segurança lá dentro. Ele vai falar disso mais para frente. Nos fundos da padaria, a briga continua. Uma das mulheres reage, dá 2 tapas no segurança. Meteu uns tapas nas costas do cara, do tipo, alerta: oh, sai daí, você tá pensando que você tá falando com quem? Você sabe que... O senhor sabe aquele clichê todo? Assim, abuso de autoridade, se é que ele era uma autoridade, porque ele é um segurança, prestador de serviço. Ponto. Se é que ele é uma autoridade, ele é uma autoridade, porque ele está dentro de um ambiente privado. E ao segurança foi ortogado o direito dessa função dentro do ambiente privado. O ambiente é privado, é dele, é do dono do estabelecimento. É ele que paga os funcionários, que paga o investimento, que paga os juros para o banco. É ele que assume todos os bônus e os ônus, inclusive, dessa matéria aqui. Então, sim, se ele diz que aquele cara é o segurança e o cara tem competência para ser, o cara é autoridade ali dentro, sim. Isso na minha humilde opinião, e eu vou respeitar numa boa. Lógico que se os meus direitos estiverem sendo descumpridos, eu vou procurar o meu jeito, que é chamar uma viatura, que é chamar o órgão do governo para resolver.
né, um órgão, um agente do Estado para resolver aquele problema e depois tem que entrar com o processo, o que dá um trabalho muito grande. Mas aí depois, se você tiver inteligência, você recupera com o processo, é simples. A briga termina com os clientes colocando... Agora, o cara desmerecer o trabalho de toda a categoria dos seguranças, dizendo uma frase, se é que tem autoridade, e aí eu vejo alguns companheiros aí de trabalho, né, porque a gente acaba trabalhando com o departamento da segurança, o pessoal sendo desrespeitado às vezes, de uma forma absurda. É porque o segurança, ele também não entende, alguns seguranças ainda não entendeu até onde vai o direito do cidadão. Porque tem gente aí que pede para levar. Por que as pessoas falam assim, ah, mas a rota, por que você não fala isso pra rota? Por que você não fala isso pra tático? Ah, mas com esses aí você fala, que eu já vi alguns comentários aqui no YouTube. Porque quem estuda mais, o cara sabe o que ele tá fazendo e o cara sempre vai ter um jeito de provar o que ele tá falando, provar aquilo que ele tá... que ele é contra, né? Provar contra que ele está sendo acusado, de defender o ponto de vista dele. E quando você sabe que o que você está fazendo está dentro dos parâmetros da lei, o pau come. Para fora à força, empurrados até a muleta da padaria. Não, empurrados não é agredido. O cliente é agredido ao reclamar do valor da conta. Ele não foi agredido, ele foi levado para o lado de fora. E isso é a força. E isso tem, por exemplo, nas escolas. Aluno, fica quieto. Aluno, senta. Aluno, sossega. O cara não faz. Tem 2 metros de altura, tem 15 anos, 14 anos, você vai fazer o quê? Né? Outra coisa também pra gente parar pra se pensar. Violência nunca é bom, mas em compensação também, se você não usar um pouquinho de força, você não contém. Que é o uso progressivo da força. Virou um oba-oba e aí todo mundo foi pra fora e o segurança ficou arrastando o cliente pra uma rua ao lado. Não sei qual era a intenção deles. Durante a confusão, até a polícia foi chamada. Tudo porque aqui, nesta padaria, o mesmo produto pode ter preços diferentes. Refrigerante de... O mesmo produto pode ter preços diferentes? Não. Aí já é uma matéria tendenciosa, que é uma política de você defender o cidadão para você ter o apoio. É um jeito de falar, é uma técnica na reportagem. Nem digo que é de maldade ou de bondade, não julgo isso. Mas não tem preços diferentes. O que existe aqui é, se você consumir o produto dentro da loja, eu preciso pôr um funcionário à sua disposição, eu preciso pôr gente para lavar o copo, eu preciso pôr gente para ficar ali olhando, para atender os clientes. Sempre assim que você pedir um pão de queijo quentinho, para ele ir lá e te atender com maior rapidez. Você vai sentar, você vai ocupar espaço dentro da loja, e espaço dentro de uma loja é dinheiro. Então, se você só quer pegar um produto e consumir, é um valor. Se você quer consumir dentro do estabelecimento e ser atendido com carinhozinho, gostosinho, bonitinho, você vai ter que pagar pela mão de obra humana. Isso pra mim, parece ser bem racional, não sei. 2 litros, por exemplo. Cliente que leva para viagem paga 10. Quem consome no balcão paga 19. Será que isso é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor? Não pode, de acordo com o artigo 39. A lei diz que não, mas eu ainda acredito no bom senso. Se houvesse o bom senso aí, você não tinha que ter lei. Porque você só vai se ancorar na lei a partir do momento que todo mundo perdeu uma coisa chamada bom senso, né? Da Lei 8.078, que trata das chamadas práticas abusivas. O artigo 5 é claro: nenhum comerciante pode tirar vantagem do consumidor. A padaria fica na Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Freguesia do Ó, ou seja, você tem um local que até pode ser de padrão, como também uma área de risco. E você precisa realmente de um segurança que tenha a coragem de agir para manter a ordem no local, para que na hora que você pagar seus R$9, por exemplo, para consumir um produto lá no balcão, se é caro, o cara nem entra. Fica do lado de fora, vai em outro comércio, porque deve ter. E se não tiver, é uma oportunidade para você empreender e abrir para fazer concorrência. Se você acha que é ruim, monta um comércio do lado e quebra o cara. Agora, se você não quer ter toda essa dor de cabeça, aí fica difícil. Então, aí vai poder mais quem chorar menos, né? Chora mais quem pode menos. Paulo. Nas geladeiras próximas aos caixas, as mensagens são claras. Para consumo na mesa, será cobrado o valor do buffet, ou seja,
preço diferente no cardápio. Para viagem é aquele preço. Para ser consumido no estabelecimento do restaurante é o preço do cardápio da casa. O gerente da padaria diz que ali não são cobrados os 10% pelo serviço de atendimento, que pela lei é uma cobrança opcional. O desconto é dado para quem leva pães, bebidas e outros alimentos para consumirem. Eu sempre vou ficar do lado do trabalhador, tá? Na maior, né, assim, a balança ela tende a pender mais pro lado do trabalhador, porque é o meu caso, entendeu? Eu sou um trabalhador. Agora, eu sou a favor também do bom senso. A gente tem que ser honestos com tudo isso. E a gente tem que enxergar o lado. Tem pessoas que não entendem a situação do país, não quer ir numa manifestação, não quer fazer nada, não quer levar o Brasil para frente, não quer mover uma palha, só quer cuidar da própria vida, gastar o dinheiro, não ajuda uma ONG, não faz um trabalho social, não participa de um projeto social, não faz um voluntário na vida. E aí o país entra numa situação difícil e isso interfere nos preços e nos valores. E aí o empresário, que a gente tem que entender o lado do empreendedor, do empresário, ele começa a modificar os preços e aplicar técnicas para poder coletar o dinheiro de alguma forma para poder pagar os funcionários, porque a casa tem que continuar funcionando. E aí a pessoa toma um susto. Pô, nós passamos por uma crise agrícola, nós passamos pela crise imobiliária lá nos Estados Unidos que afetou todo mundo. Estados Unidos está vendo que a concorrência tá grande, que eles podem perder, tá difícil aí, tá meio estranho para todo mundo, né? Pelo menos é os papos que a gente escuta por esses meios limitados de acesso de informação que a gente tem, que acaba partindo de mesmas fontes, vamos por assim dizer. Então a gente fica meio à mercê aí do que é ou deixa de ser. Casa, os clientes reclamam. Aí dá pra ficar bravo, né? Agora eu me coloco no lugar do rapaz que ficou irritado. Não tem porquê, o produto é o mesmo, qual que é a diferença? A padaria pode ser... A diferença eu já respondi. A diferença é que você quer ser atendido, você quer receber bom dia, boa tarde, boa noite, você quer sujar um copo, você quer sujar um prato, você quer limpar a sua boca com papel guardanapo, né? Eu esqueci o nome, mas com guardanapo, um papel para você limpar. Você quer sujar, você quer aumentar o lixo da loja. Você quer todos os confortos do mundo, mas você não quer pagar por isso. punida por cobrar preços diferentes. Foi-se a época em que a tubaína custava 25 centavos, meu amigo. Hoje não. Se o mesmo produto, o dono viu as imagens e lamentou o comportamento agressivo do segurança, que é um policial aposentado. Na Google Play ou App Store. Ou seja, no fim das contas, sobra sempre para o trabalhador, o cliente e, obviamente, também para o segurança, né? Agora a culpa é do cara porque ele foi agressivo. Mas a falta de bom senso do cliente de chamar a polícia para um estabelecimento ao qual você está dando teu sangue para sustentar famílias também não é. Separar o caixa, incomodar outras pessoas também não é. Isso também não é lamentável. Você não entender que você está entrando dentro de um estabelecimento que tem todas as características de ser um ambiente caro e depois você não querer pagar por esse produto. Você querer consumir o produto na loja. Cara, as coisas a gente resolve conversando. Olha, eu não consumi nada. Eu escutei essa frase lá no início do vídeo. Eu não consumi nada. Basta conversar. E esse problema teria sido resolvido. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo do canal Desculpa, Mas Eu Tive Que Falar.